Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. Eu sou a Lília Oliveira, sou a produtora aqui do canal e estou acompanhada do José, da Simone e do Elias. Boa tarde para todos. Boa tarde. A todos vocês que estão chegando agora, já deixa aquele like para ajudar na divulgação do canal e também já compartilha o link para outras pessoas conhecerem da Palavra de Deus. O tema de hoje é muito interessante, fala sobre Jesus e a restauração do bem. Hoje é o Dia das Mulheres e eu já quero parabenizar a todas as mulheres por esse dia. E antes do estudo, Elias, por favor, faz uma oração para a gente. Sim, oramos. Grandioso Deus e querido Pai que está nos céus, Pai de amor, nós somos muito gratos a Ti por mais uma semana que tem concedido para nós, mais um sábado que chegamos. E estamos aqui, ó Pai, para mais um estudo. Amém. Pedimos a bênção, a companhia do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que nós, ao falarmos, não falamos por nós, mas imbuído pelo Teu Santo Espírito, e esse conhecimento possa atingir outras pessoas, para que elas possam também aprender de Ti. Esteja com aqueles que estão ouvindo a live ou que vão ouvir, que eles também possam, ó Pai, ter a certeza de que Tu és nosso Deus e sempre está pronto a nos ajudar. Amém. Hoje, Pai, o assunto de nós falarmos é sobre da onde veio a originalidade do pecado, do mal, para que possamos explanar esse estudo, que nós não possamos falar por nós, mas temos a certeza que o Espírito Santo estará conosco. Amém. Obrigado por tudo, esteja comigo, com a Simone, com a Lília, também com o José, com o Natan, e todos nós, ó Pai, que possamos fazer tudo para honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado. Amém. Pedimos por Jesus. Amém. 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 Jesus, o restaurador do bem. E tendo Deus concluído a sua obra no 7º dia, avaliou tudo que ele tinha feito e concluiu que estava tudo muito bom. Essa não é a avaliação humana, é a avaliação de Deus. Ele concluiu a criação de tudo que existe nos céus e na terra, esse lindo planeta aqui, e viu que tudo estava perfeito, que tudo estava bom, que tudo estava bem organizado e muito bem feito. Então ele teve prazer na obra dele. E vocês podem pensar, uma coisa tão linda dessa, tão perfeita, logo desceu um inimigo aqui terrível, que não gosta de Deus, e ele conturbou essa ordem perfeita, essa ordem boa, essa criação bonita e prazerosa. Satanás conturbou isso aqui, trazendo sofrimento, morte, angústia, medo, briga. E Deus, ele não largou de mão, nem destruiu a obra da sua criação, mas ele se propôs a restaurar, para ficar tão bonito ou mais, ou melhor do que no início, quando ele criou. E o agente da criação, Jesus Cristo, é o mesmo agente da restauração. E ele se entregou voluntariamente. Não foi obrigado, não foi forçado, foi de livre e espontânea vontade, porque só o amor gera o amor. Então, mediante esse ato de entrega, mediante a comunicação da bondade, mediante o esclarecimento da verdade, Deus ele quer alcançar o nosso coração, para que, ouvindo essas coisas, sabendo que Deus é, a gente se apegue à verdade e também brote o amor no nosso coração, e assim, Deus nos amamos, nós o amamos, e aí, mediante essa reconciliação que é em Cristo Jesus, o seu sacrifício, mediante sua morte, né, Deus nos perdoa e nos dá comunhão com Ele novamente. Então, tudo aquilo que o mal pôs a perder, Deus vai restaurar. E no final, o mal vai ser destruído e o bem vai ser restaurado por obra e graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Os três estavam unidos na criação, os três estão unidos na restauração. Então, o estudo de hoje vai mostrar que Satanás trouxe muita coisa ruim e que Deus age para restaurar. Todos os que quiserem viver com Deus, aceitando seu Filho,
aceitando seu sacrifício, as suas leis, suas normas, vão ser felizes, prósperos e ter muita paz no reino dele, porque tudo vai ser restaurado. Amém. E antes de começar o estudo, vamos falar sobre a parábola do joio, que se encontra em Mateus 13, versos 24 até 30. E depois os versos 36 a 43. Eu vou ler. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu o fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E a explicação da parábola do joio se encontra em Mateus 13, versos de 36 a 43, que diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é uma expressão que se repete lá no Apocalipse, nas cartas, né? E lá no final também do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqui no caso é o que Jesus Cristo fala a você. Então Jesus usou o recurso da parábola, que é uma história em que as partes têm correspondência a outras realidades, para poder falar para você do reino de Deus. Então, ele ilustrou as coisas de Deus, o reino de Deus, como se fosse um campo. E o proprietário jogou a boa semente, pensando que ia crescer, que ia produzir, que ia ter uma colheita farta, e que ia se dar tudo bem. Só que quando os funcionários foram dar uma olhada para ver como as plantinhas estavam crescendo, eles viram que tinha um outro tipo de planta que era muito parecido com aquela planta. Eu falei assim: escuta, você não plantou aí o trigo, coisa boa? Como é que está nascendo o joio aí no meio aí? Eles já reconheceram que não tinha alguma coisa que não estava certa. Aí o proprietário fala assim: um inimigo fez isso, um opositor. A própria oração do Pai Nosso fala assim: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Muita da miséria desse mundo aqui, toda a miséria desse mundo aqui é porque não foi feita a vontade de Deus. E a oração pede para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu, para que a gente também desfrute a paz, a prosperidade e a alegria. Então, nessa parábola, apareceu um inimigo do nada que jogou semente ruim. Porque o proprietário da terra só jogou a semente boa. E agora precisa restaurar. Vamos fazer o quê? Vamos tentar arrancar logo o que é ruim? Aí o proprietário da terra, Deus, disse assim:
Não, deixa crescer, deixa desenvolver. Porque quando essas plantas ficarem grandes, quando elas desenvolverem o princípio que está dentro delas, vai ficar totalmente claro. E aí você não vai se enganar, mantendo o ruim no lugar do bom, nem tirando o bom e mantendo o ruim, nem deixando o ruim e tirando o bom. Ou seja, você vai fazer a coisa certa. Então deixa crescer. No final, a gente tira o joio e põe para queimar. E o trigo a gente manda para o celeiro. Quem é o trigo? O mundo. São os filhos de Deus. Quem são os joios? São os filhos do maligno. Pessoas que se movem, que vivem pelos princípios do mal, assim como Caim. E no final, quando as pessoas tiverem a oportunidade de manifestar em suas vidas os frutos de quem elas realmente são, aí vai ficar claro quem é de Deus e quem não é. E esse é um dos motivos por que Deus não destruiu o próprio Satanás. Porque se destruísse, muita gente ia ficar assim, parece que ele tinha alguma coisa boa, né? Deus não quis que ele mostrasse. E o princípio da dúvida ia ficar latente dentro de cada ser que existe. E aos poucos, conforme os tempos fossem passando, a semente do mal ia se manifestar de formas diferentes e Deus ia acabar tendo que destruir toda a criação. Então, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que o mal desse fruto. E olha a N que isso aí não é. O mal é realmente muito ruim. Muito ruim, ruim demais. E por saber que o mal é muito ruim demais e que foi testado em suas amplas formas, os seres inteligentes estão vacinados contra esse tranqueira, contra essa porcaria de nariz empinado que só trouxe desgraça para a nossa raça. Então, Jesus Cristo suou sangue, sofreu pão que o diabo amassou, mas conquistou a vida. Tá? Então, nós vivemos num ambiente em conflito, que se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, se não fosse sua humilhação, sua encarnação, sua vida de obediência, se não fosse ele carregando os nossos pecados, nós seríamos uma raça extinta, mas pela graça de Deus, vamos estar no reino restaurado. Tá? Então, no final, Deus vai separar, vai colher e separar os que são do bem para a vida eterna e os outros para serem queimados e destruídos. Então, nós vivemos num grande conflito, né? E depende da gente dizer qual é o lado que a gente vai ficar, se é do lado de Deus ou se do outro lado. Porque Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Aí tem uma pergunta aqui no estudo. Temos condição de dizer quem é o trigo, quem que é a erva daninha em meio ao povo de Deus? Ou o que essa parábola ensina sobre julgar os outros? A gente não tem realmente condição de dizer quem é que vai para o céu e quem não vai. Só Deus que tem essa prerrogativa. Vamos então começar o estudo? Tem pessoas ímpias que se convertem dos seus maus caminhos e vão viver. E tem santos que caem na gandaia e na desobediência que vão morrer. Então, tem gente que só se converte na hora da morte. E tem gente que anda nos bons caminhos e depois chega mais para frente e larga. Então, não tem como você definir enquanto a história está rolando. Né? Deus sabe, mas ele não diz para ninguém. E no final, quando as pessoas forem julgadas, é do ponto de vista da vida encerrada. E aí sim, Deus vai decidir quem ele vai ressuscitar para subir com Jesus Cristo e depois do milênio, depois dos 1000 anos, vai ressuscitar os ímpios para receberem a pena pelos seus pecados. E para começar o estudo, eu gostaria de pedir para a Simone nos responder, por favor, onde que o mal começou? Boa tarde, Simone e Elias. Boa tarde. Um abençoado Dia da Mulher para você e para todas as mulheres que estão nos ouvindo e irão nos ouvir, né? Obrigada, para você também. Obrigada. Vamos, então, ver onde que esse mal começou, né? Para estarmos aqui. Mas já vamos sair deste mundo de horror, né? Peço você, Lília, que leia para nós Apocalipse 12, de 7 a 10. Uhum. Houve peleja no céu.
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. É bem forte, né? É muito mais do que nós pensamos. Então, tem uma tagzinha aqui, tem um quiz aqui que fala: foi na terra, foi no céu, foi no Jardim do Éden. E como nós vimos, foi no céu. Porque Satanás tinha o nome de Lúcifer, né? Anjo de luz. Então, ele estava lá, ele estava entre os querubins, aqueles que estão diante do Deus Todo-Poderoso, de Deus o Pai. Mas ele quis, como todos nós sabemos, né? Se você ainda não sabe que está nos ouvindo, ou irá nos ouvir, né? Como foi que aconteceu este pecado, né? Entrar o pecado no mundo. Você pode pegar a sua Bíblia e começar lendo em Gênesis, que você vai discorrendo as páginas, você vai ver como foi que aconteceu. Satanás, ele quis ser além de Deus. Ele tinha tudo. Ele estava diante do grande e poderoso, do próprio Deus, de quem o criou, porque sim, ele é uma criatura de Deus, ele foi criado por Deus, porém ele já não tem mais nada que Deus colocou nele de bom. E ele começou lá no céu essa peleja, colocou anjos contra o nosso Deus, porque ele queria ser Deus, ele queria ter tronos. E ele foi então jogado para a terra, né? Para o abismo, né? Onde ele ficou, né? Vagando, e ele veio aqui para começar a tentar. Olha, pela Bíblia, nós vemos, eu gosto de citar muito Jó. No início de Jó, nós entendemos e podemos estar certos do que iremos falar para vocês, que existem outros mundos criados por Deus. Nós não estamos aqui, nós não podemos dizer que são pessoas que têm um dedinho só, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que são pessoas criadas por Deus. Deus cria o que é belo. Deus ama o que é belo. No entanto, nós estamos todos com 5 dedos. Ressalva alguém que nasce com alguma diferença, né? Mas somos todos iguais. Alguma deformação atípica, né? Então, Satanás, ele tentou outros mundos. Infelizmente, nossos pais caíram. E quando, pelo que a Lília leu para nós, quando ele desceu, ali começava, quando ele tentou nossos pais, é aquela parte que fala, aí houve salvação, aí houve, os filhos de Deus vão poder ser salvos, puderam ser salvos. Como assim? Por quê? Porque Adão e Eva foi tentado por Satanás, então houve salvação. Não, houve salvação porque quando ele foi jogado e que Eva foi enganada por ele, nós somos enganados todos os dias se nós não estivermos firmes em Cristo Jesus. Nós não podemos julgar Eva, nós não podemos julgar Adão, porque se eu e você estivéssemos lá, será que a gente não ia comer as raízes da árvore, como somos, egoístas, achando que somos poderosos e não podemos nada? Nós dependemos de Deus 24 horas. Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então, naquele momento, iniciava o plano da salvação. Quando o nosso Deus, juntamente com o nosso Salvador, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, estavam planejando fazer eu e você este mundo para nós perfeito, ali existia um plano. Caso o nosso arco inimigo, o nosso inimigo feroz, ele tentar e eles caírem, o sangue inocente tem que correr numa cruz. E sim, naquela hora o Filho do Homem
quando Deus perguntou, e tem que ser por alguém inocente, por um Deus, era o nosso Deus. Isso não é uma história que a gente vê nos filmes, é uma história verídica. Você e eu estamos vivendo os últimos momentos. Nós podemos ver nos jornais que falam quase todos os dias sobre o relógio deste mundo. O mundo está chegando à meia-noite. Vocês sabiam que nós, pela Bíblia, já sabíamos isso? Nós somos instruídos pela Bíblia que sim, já está chegando o final deste mundo e que nós estamos vivendo esta era. Nós sabemos se será na nossa ainda na nossa quando nós estivermos vivos ainda, ou serão nos nossos filhos ou nos nossos netos. Cabe a Deus quando Ele vai dizer basta para este mundo de horror. Mas nós estamos vivendo os momentos finais, sim, deste mundo. E Satanás, todos os dias, ele tenta você a não se achegar perto de Deus, a não acreditar nas palavras verdadeiras de Deus. E o mais triste, como foi lido pela Lília sobre a parábola do joio. Se eu e você, que estamos com a Bíblia nas mãos, estudando, vocês estão aprendendo, nós estamos estudando todos os dias, se nós não nos achegarmos e ficarmos contrito com o nosso Deus, nós somos propensos a cair. Porque ele tenta todos, mas principalmente aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Aqueles que têm o desejo ardente, como nós temos, de subir quando o nosso Salvador aparecer nas nuvens dos céus. O nosso anjo, podermos olhar para ele. Nós temos um anjo nos protegendo e nós poderemos. Já pensou que coisa linda? Quando os nossos olhos da fé forem abertos, nós olharmos quem está cuidando de nós desde quando nascemos, e se descermos à sepultura, estará lá vigiando o túmulo, para que naquele grande dia, quando Deus disser, vá filho, Jesus vier, e ao soar das trombetas, as catatumbas se abrirem, o anjo te pegar nas mãos e te levar até o teu Salvador. Isso será muito bom, mas Satanás não quer, ele já sabe a sentença dele e dos anjos. Então, ele quer o quê? Te destruir. Mas, em nome de Jesus, como começou nos céus o pecado, por ele, ali também começou o plano da nossa salvação. Isso mesmo, prima. Muito obrigada. Amém. E Elias, continuando aqui nas perguntas, quem que originou o pecado? Lília, antes de responder essa pergunta, eu gostaria que você lesse para nós, para conferirmos na palavra de Deus, na Bíblia aí, Ezequiel 28, de 14 a 17. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre de onde, né, e quem é esse originador do pecado. Ezequiel 28, 14 a 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, te encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, nós vemos aqui, né, nessa pergunta, quem originou o pecado? Nós vimos que Lúcifer, ele tinha um status muito grande. Ele era um anjo, um querubim da guarda. E ele ficava ao lado do trono de Deus. Imagine, né, uma criatura, um anjo,
um status que ele tinha, ele brilhava, ele comandava, ele era a guarda imperial. Ele que comandava todos os outros anjos. Agora imagine nós. Ele tinha ali um cargo muito grande mesmo. Depois de Jesus ali, Lúcifer, ele era o braço direito também de Deus ali. E a sua formosura ali levou ele a cair em pecado. Ele achou que aquilo não, isso aqui é pouco, eu quero mais. Eu quero mais. Aí ele começou a querer usurpar o trono de Deus. Né, como vimos ali a primeira pergunta, quando a Simone falou, aonde começou o mal? Começou ali no céu. Então ali começou tudo. Ele veio, botou a hoste santa em jogo, ele arrastou ali a terça parte dos anjos. Seria muito mais, mas outros reconheceram que estavam errados e retornaram e voltaram para Deus. Então Deus deu muitas chances, muita oportunidade que eles voltassem, mas eles não quiseram. Então nós vimos que começou essa peleja no céu. Então da onde originou? Um anjo. Esse anjo era Lúcifer, um anjo de luz, e passou a ser Satanás, o grande dragão, onde que Jesus teve que vir a este mundo para morrer por nós, porque nossos pais entregaram o nosso mundo, né, o mundo que Deus criou tudo muito perfeito, como José disse ali, Deus criou tudo muito perfeito. Satanás, no início, lá no céu, ele colocou o céu em risco. Aí depois Deus criou ali a terra, o ser humano, o casal, veio e colocou também essa criação em risco. Como podemos dizer, Deus poderia ter destruído Satanás e de imediato? Sim, poderia. Mas se Deus fizesse isso, como seria? Como seria nós? Nós adoraríamos Deus por medo? Se você não me adorar, eu vou te exterminar. Então Deus, ele dá a oportunidade, Deus dá a chance, o livre-arbítrio de nós adorarmos ou a Deus ou a Satanás. Então cabe a nós fazer essa escolha. Nós hoje escolhemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para um dia ele vai vir para nos buscar, para ter essa nova morada, que é a Nova Jerusalém. Então, meus queridos, vocês que estão ouvindo essa live, ou que vão ouvir um dia, que possam compreender esse grande conflito. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele dá oportunidade. Deus ainda não exterminou, não acabou com esse mundo ainda, porque ele está dando oportunidade a outros a aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós vimos, né, da onde se originou, né, foi um anjo exaltado, ele se exaltou, ele achou que ele era o maior, ele era, não, eu que brilho, eu tenho poder, ele achou que ele poderia tomar o trono de Deus, mas estava muito enganado. Como é que uma criatura poderia tomar um trono do Criador, né, do Rei, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Pois é. Muito obrigada, Elias. E José, o que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Nesse jardim que Deus preparou para o primeiro casal, tinha um pomar com muitas frutas gostosas. E
Hoje em dia é até difícil de você pegar uma fruta que seja assim no ponto, sabe? A maior parte está verde, às vezes não amadureceu direito, não tem todo aquele sabor que poderia ter. Mas essas árvores aqui no jardim eram muito saborosas e muito bonitas, não tinha fruta com defeito. E nesse mundo aqui, com o pecado, um monte de espécie que já foi extinta, ainda assim tem muita variedade de frutas. Mas no jardim tinha mais. E Deus falou, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela proporcionava a oportunidade deles manifestarem no livre-arbítrio se eles amavam ou não amavam a Deus, se eles respeitavam ou não respeitavam a Deus, se eles tinham apreço para a orientação e a ordem de Deus ou eles rejeitariam e seriam rebeldes. Porque não tinha regra quando eles foram criados. Podia, teoricamente, fazer o que quisesse. Não é como hoje, que tem um monte de regra, que a criança faz coisa errada, a mãe dá um tapa, não faz isso, não põe o dedo na tomada que você vai tirar, olha, isso aqui vai queimar a sua mão. Não. Lá só tinha uma árvore e Deus falou, não como dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, isso aí vai gerar morte. Certamente não morrereis. Certamente morrereis, Deus falou, certamente morrereis. Então, aquela árvore dava a possibilidade do livre-arbítrio deles negarem ou se desobedecerem a Deus. Tá? Ali tinha uma situação que eles poderiam manifestar que não amavam a Deus. E o pior, gente, é que eles usaram o livre-arbítrio mediante uma insinuação de Satanás para poder desobedecer do Criador, e o resultado dessa desobediência foi a morte. Estamos sofrendo até hoje. Pois é. Obrigada, José. Simone, para a quarta pergunta, qual que foi a essência do primeiro pecado? Leia para nós Gênesis 3, de 1 a 6, Lilian. Uhum. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, nele para que não morrais. É até o verso 6, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É bem complicado, né? Nós temos aí o pecado, o primeiro pecado do mundo e o primeiro pecado mundial, que é o do céu. Todos os dois pecados, tanto de Satanás quanto o primeiro pecado dos nossos pais aqui terrenos, foi a rebeldia. Aqui tem algumas perguntas. Não foi a gula, não foi materiais ilícitos que alguns usam, né, pela tela, seja por onde for. Não foi esses pecados que são tão ruins para a vida do ser humano, mas foi a rebeldia. Sabem por quê? Porque quando somos rebeldes, tudo de ruim vem até nós. Nós, da nossa igreja, nós temos um estudo semanal, chamado Lição da Escola Sabatina, onde nós, todos os sábados, nós recapitulamos, estudamos juntos, ressalvo eu que fico com as crianças, né? Mas eu leio em casa também, eu estudo a minha lição de adultos, e essa semana foi estudado sobre o pecado.
E o verso dizia que quem peca, né, continua pecando. Quem peca é de Satanás, porque o diabo ele peca todos os dias. Então ele continua pecando ainda, todos os dias. Então, se eu opto por pecar, como assim pecar, Simone? Pecar não fazendo o que Deus pede a nós. Não é fácil, eu sei. Somos humanos. Mas nós precisamos de estar contritos em Deus. Se vier pensamentos ruins, a gente tem que falar, opa, bloqueá-los. Nós temos este livre-arbítrio. Nós temos este poder dado por Deus para nós. Se nós estivermos contritos com Deus, mesmo que venha algum pensamento ruim, que a rebeldia nos traz, nós podemos bloquear este pensamento. Opa, esse pensamento é ruim. Esse caminho aí pode me gerar a morte, né? E então, nós precisamos de pedir a Deus para não sermos rebeldes. Porque toda vez que nós pecamos contra o nosso Deus, nós estamos rebelando, sendo rebeldes. Rebeldes vem de rebelião. Então, isso vem de Satanás lá de trás. Toda rebeldia vem da rebelião que Satanás fez lá nos céus. Que ele movimentou para que pessoas pecassem contra Deus. Então, este é o nome que nós podemos mais dizer sobre o pecador, que somos nós. Somos pecadores. Nós precisamos de estar pedindo a Deus toda hora perdão. Perdão, Senhor. Deus, ele precisa de ouvir todo o tempo o nosso perdão, 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 e pedirmos, implorarmos para não fazermos, voltarmos a fazer. Porque nós somos muito pecadores. Nós estamos falando com vocês aqui, a nossa mente é tão rápida, de repente ela pensa algo que não deveria estar pensando. Aí você tem que, opa, volta. É assim que nós somos humanos. Se você aí do outro lado da telinha, talvez está pensando assim, nossa, mas eu sou muito pecador, eu faço isso, eu faço aquilo, eu uso materiais impróprios na minha internet, no meu celular. Saiba que Deus, ele te perdoa. Se você pede a Ele para você que te ajude a não fazer mais, também nós não podemos ficar assim, perdão, Senhor, faço de novo. Perdão, Senhor, faço de novo. Sabe, nós precisamos de deixar, largar, porque nós precisamos de entender que este mundo não é bom. Nós passamos por problemas, por crises, quando nós temos uma tréguazinha, uma alegria, uma felicidade que é momentânea. A felicidade do mundo é momentânea. Porque se Deus nos deixasse felizes para sempre, ninguém ia querer sair do mundo. Mesmo com esse sofrimento todo que nós temos. Quando a gente tem aquele flash de alegria, de felicidade, que a gente vai, né, na famosa fui às nuvens. Ah, a gente já não quer ficar por aqui mesmo. Ah, mas já tá bom, já tô querendo uma casa de praia, já quero morar na montanha, já quero, né, já vou fazendo 1001 coisa. Óbvio que você pode morar na praia, você pode morar na montanha, desde que você não queira ficar, que você não queira que esta montanha, que esta casa de praia, seja o seu jardim do Éden. Porque o nosso jardim do Éden está guardado lá em cima. Nossa vida não é aqui. Porque nós precisamos de vivermos como Ele nos fez, felizes. Hoje o pecado nos rouba o sorriso, por várias razões. Tem algumas razões muito ruins, né, que eu não sorrio tanto. Mas nós somos roubados o sorriso, a nossa alegria, a nossa beleza. Sabe por quê? Porque isso tudo passa. A nossa beleza passa. Nós seremos belos lá nos céus, quando o Senhor nos transformar. Porque se nós continuássemos belos, se nós continuássemos felizes, muito felizes, nós jamais iríamos reconhecer o sacrifício do nosso Senhor. E nós iríamos querer ficar sempre nos rebelando, sempre pecando, porque mesmo sabendo que aqui não é nosso lugar, que aqui é o lugar do mal, o nosso Jesus, ele foi feito para ser o nosso rei. Sabe, eu estava lendo sobre isso, eu me emocionei muito, porque a gente passa e vê, mas eu li uma parte que me tocou muito. Jesus, quando Deus fez o mundo junto com ele, Deus, o Pai, olhou para ele e falou, filho, você irá ser o comandante, o Deus, o rei deste universo, da terra. Você será o rei da terra. E já, por isso, ele morreu na cruz por nós. E já será dada a ordem para ele vir nos resgatar.
E sim, com essa terra renovada depois dos 1000 anos, sem mais nenhuma rebelião, sem mais nenhuma rebeldia para nunca mais, a nossa mente é tão pequena, que às vezes eu paro assim, meu Deus, o que é nunca mais termos pecado? Nós iremos morar num lugar para sempre felizes, onde nós contaremos as nossas lutas, porém já alegres, porque vencemos. Mas até então, precisamos de pedir a Deus toda a hora, para não sermos rebeldes, para não rebelarmos contra Ele, porque muitas vezes há coisas que parecem belas, parecem ser de Deus, mas não são. São coisas que o inimigo ele faz de tudo para colocar diante de nós, que estamos seguindo a Deus, buscando seguir, que as coisas do mundo é banal. Hoje tanto faz. Tanto faz. Ah, é uma pequena rebeliãozinha. Eu só vou comer as folhas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não. Nós temos que ter sabedoria para entendermos, sim, o que é certo e o que é errado. Entendermos que este mundo não é nosso. Nós não somos daqui. Seremos novamente quando for transformado. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós, que possamos vencer, né, o pecado e não sermos rebeldes contra o nosso Deus. Amém. Obrigada, prima. E Elias, diz pra gente então o que é pecado? Lê para nós 1 João 3:4, vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala para nós, o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aí nós vemos, né, o que é pecado. Pecado é uma transgressão da lei. Quando Lúcifer ele se rebelou contra Deus, ali já entrou ali, né, ele achou-se muito formoso e ele achou ali que ele poderia comandar, né? E então nós vimos que ele praticou ali o primeiro pecado e ele ali foi expulso do céu. E aqui disse o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então aqui nós vemos novamente entrando aqui a lei de Deus. Os 10 mandamentos falam para nós claramente o que é certo, o que é errado. Se nós formos ali ao pé da letra aos 10 mandamentos, nós seremos fiéis ao nosso Deus, porque ali ele mostra claramente o que se deve fazer ou o que não fazer. O que é certo, o que é errado. A lei de Deus é como um espelho para nós. Se você tem uma mancha no rosto, você não consegue olhar para si mesmo e ver se essa mancha está no seu rosto. Mas para você ver, você tem que pegar um espelho. Aí quando você pega o espelho, você vê que realmente tem uma mancha no seu rosto. Então a lei de Deus é para nós dessa maneira. Ela nos mostra o caminho onde devemos seguir, para que nós não pecamos contra o nosso Deus. Pois Deus é amor. Então aqui nós vemos, né, o que é pecado. Então tudo aquilo que fazemos que Deus não aprova é pecado. Satanás ele tenta levar-nos a esse erro a cada dia, porque ele é o originador do pecado. Porque começou com ele lá no céu. Como nós dizemos, ele poderia ser destruído de imediato. Mas se ele fosse, Deus não seria um Deus de amor. Deus não estava dando uma oportunidade ou uma chance para ele se arrepender. Então, hoje, meus queridos, nós temos essa chance. Por isso que o mundo ainda não foi destruído. Se você tem vida, você tem chance, é agora de fazer isso. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu não sei o que pode acontecer comigo. Então nós temos que aproveitar os minutos que temos, a chance que temos de estar ao lado de nosso Deus, para que nós também possamos ganhar um dia esse céu que Ele está preparando para nós. E será muito melhor do que esse
porque esse mal ele vai ser exterminado. O tempo de Lúcifer, o grande dragão, está curto neste mundo. Ele sabe disso. Ele sabe que seu tempo está curto. E ele vem tentando, de tudo quanto é maneira, as pessoas. Nós vimos nesse carnaval como que foi extravasado. Eu falo assim, as coisas, o inimigo usou as pessoas contra pecar contra Deus. Aí vem os males, né? Ainda depois culpa, meu Deus, por que você deixa acontecer isso? Porque o próprio ser humano quer isso, porque ele procura fazer isso, porque ele não se agrada com aquilo que Deus refez para nós. Deus ele quer que nós tenhamos saúde, vivemos bem, sejamos felizes, mas nós queremos buscar outras coisas. Achamos que aquilo vai nos trazer felicidade, mas vai nos trazer somente a destruição. Então, meus queridos, busquemos a Deus enquanto temos a chance. Amém. Amém. Obrigada, Elias. E, José, indo para a nossa última pergunta, qual é a consequência final do pecado e qual é a resposta de Deus a todo o mal? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Se a pessoa lê apenas os 3 primeiros capítulos da Bíblia e crê no que Deus falou, ela já é vacinada contra enganos muito poderosos que estão no mundo, hoje patrocinados por Satanás e pelos maus, pelos ímpios, pessoas que não creem na palavra de Deus. No primeiro versículo da Bíblia fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador. Se você crê na palavra de Deus, no testemunho que ele dá, que ele fez o céu e a terra, o homem, o evolucionismo, o darwinismo, a falsa ciência já é jogada por terra. Satanás perde a força sobre você, porque Satanás espalhou fantasias no mundo. Tá? O evolucionismo, o Big Bang, esse tipo de coisa, é tudo fantasia satânica, que tenta desmentir a Deus baseado no bafo, baseado em pessoas que se julgam alguma coisa, se declaram-se alguma coisa, mas é tudo um arroto, é tudo falso. Tá? Eles não passam de idiotas. Porque quem não crê na palavra de Deus, ele vai ser um idiota. Ele foi enganado e está sendo enganado. Ele repete uma abobrinha que não tem nada a ver. Acreditar que esse mundo aqui veio de uma explosão. Explode alguma coisa para ver se fica girando assim, ó. Pega alguma coisa e explode. Os caras não conseguem fazer isso nem em laboratório. Eu já viu alguém estourar alguma bomba? Estoura uma granada e os pedacinhos da granada começam a girar em órbita assim, ó. Ó, tá aqui. Explodiu, tá aqui, virou órbita, tudo redondinho, bonitinho, harmonizado, ó. Já tem 400 anos que isso aqui tá aqui e nunca desfez. O cara não consegue fazer, nem a ciência avança, os computadores, os métodos, né? Você consegue criar uma joaninha? Não consegue. Você consegue fazer um paramécio? Não consegue. Então, meu amigo, não fica rotando mentira do inimigo, não. Porque quando você fica pregando essas coisas, tem uns tolinhos aí, metida besta, que acredita. E aí, você se tornou um agente de Satanás para tornar ele como um perdido. Se Deus não criou, também não existe pecado. Se não existe pecado, Deus não enviou seu filho para salvar ninguém. E a Bíblia não faz sentido nenhum. Esses princípios que pautam a ordem, a sustentabilidade, a prosperidade social, não, isso aí não... Vamos criar outros princípios. Aí começa a querer reformular o mundo porque não está certo, sabe? Então, no primeiro capítulo da Bíblia ali, você já tira Satanás da jogada em todos esses lances da criação. Deus é o Criador, ele tem autoridade, autonomia, ele fez, ele manda. Você já é um cala-boca no inimigo. Depois Deus falou assim, no dia que certamente comeres
No dia que comer, certamente morrerás. A árvore da ciência do bem e do mal. Tá? Hoje, o espiritismo diz assim, não, os espíritos vagam, os espíritos encarnam. Os católicos dizem assim, os bons vão para o céu, os mais ou menos vão para o purgatório, os ruins vão para o inferno. Mesma coisa os evangélicos. Não, a alma da pessoa que morre vai para o céu se for boa. Se não for, vai para o inferno. Tá? O que é esse negócio de alma que vaga? E fez Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ó, eu sou uma alma, a Lília é outra alma. A gente não é Pinóquio, que entra uma fumaça na gente e começa a viver, não. Se você comparar a estrutura molecular do barro com a estrutura molecular de um ser humano, nós somos infinitamente complexos. Nós somos formados por um monte de células menores que formam tecidos, que formam órgãos, entendeu? É uma estrutura totalmente complexa. A beleza do espírito foi ter transformado o pó inanimado num ser animado, vivo, mexe completo. É um poder assim absurdamente infinito, porque ele organiza um ser e a mente, que é o que você aprende, traz conhecimento e para em cima da estrutura física. O dia que você já viu a pessoa tomar um remédio e ficar bobado? Se tivesse um espírito aqui que pensasse e agisse independentemente do corpo, você podia tomar qualquer tipo de remédio e você não ficava bobado. O corpo enfraquecia, mas o espírito segurava, você seria um Pinóquio, mas não é. Você é um ser. Tá? Você é um ser. E quando os evangélicos e católicos e espíritas dizem que a alma ou o espírito fica vagando, ou vai para aqui ou vai para lá, o que é que eles não estão fazendo, senão propagando aquela mesma mentira que Satanás falou no Jardim do Éden? Certamente não morrereis. Eles propagam isso via doutrina. Tá? Em vez de ensinar que um homem é uma alma vivente, quando você morre, acabou e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, eles ficam falando que a alma é imortal, sendo que o único que possui imortalidade é Deus. É o que fala lá em Timóteo. Tá? Então, só nos 3 primeiros capítulos da Bíblia já tem conteúdo. Né? Lá também mostra a consequência do pecado, o salário do pecado, que é a morte. Então, lá você vê Deus como Criador. Você vê o resultado do pecado e a morte. Você já vê que tem mentiras hoje, que Satanás engana até hoje as pessoas dizendo que não vai morrer, quando na realidade vai morrer. E nós não somos imortais, nós somos mortais. Tá? Então, qual é a consequência final do pecado? É a morte, morte mesmo, vai deixar de existir. Tá? E qual é a resposta de Deus a todo mal? Deus vai destruir o pecado. Vai destruir o pecado e os pecadores. E vai dar vida eterna aos que se converterem, aos que aceitarem a obra de Deus, aos que aceitarem o perdão, a quem praticar o bem. Tá? Deus vai conceder a vida eterna, que é um dom gratuito de Deus. Ele concedeu gratuitamente. Só Ele pode fazer a gente se levantar da sepultura e voltar a fazer de novo. Tá? Ele vai reconstruir o corpo num milagre. Não dá para explicar. Vai vir do pó da terra rápido. Tá? Não é desenvolvendo durante bilhões e bilhões de anos, não. Ele vai falar e a pessoa vai voltar e o pensamento vai voltar e os santos vão receber já um corpo imortal, saudável, não esse corpo destruído do pecado aqui, fraco. Só quem vai ressuscitar assim são os ímpios e para ser queimados. Então é isso, pessoal, está respondido, tá? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo é a vida eterna. Isso, muito bom. E para terminar, com chave de ouro nosso estudo, tem 4 dicas aqui de como você pode aprender a confiar em Jesus e a vencer o mal. Eu gostaria de pedir a Simone que falasse qual que é essa primeira dica, por favor. A primeira dica encontra-se em 1 João 3,6. Lê para nós? Uhum. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Então, o primeiro ponto para
aprendermos a confiar em Jesus e vencermos o mal e vivermos no mundo procurando sempre buscar o bem para podermos vivermos juntos eternamente com o nosso Salvador, é permanecer na presença de Jesus. E nós vamos permanecer na presença de Jesus lutando todos os dias, como eu já tinha dito, pedindo perdão. A Bíblia nos fala que a gente pode até a mente começar a pensar no pecado. A gente não pode dar asas ao pecado, né, aos pensamentos. Volta rapidinho, opa, vamos cá, o foco é aqui, o foco é o céu. Então, é permanecer na presença de Jesus, porque o verso que a Lília acabou de ler disse que quem não permanece na presença de Jesus, quem vive pecando, não conhece Jesus, nem nunca ouviu falar de Jesus. Ele só apenas, talvez ele sabe quem é Jesus. Talvez ele clame Jesus na hora que ele está desesperado, né? Na hora que ele está muito desesperado, ele clama, Jesus me ajuda, porque até os ateus, os céticos, eles clamam por Jesus e por Deus na hora mais dura, né? Eu amo o meu Jesus. Obrigada, prima. E Elias, qual seria essa outra dica? A segunda dica aqui é não brinque com o pecado. Muitas vezes as pessoas acham que elas são assim capazes, falam assim, não, eu tenho essa capacidade, eu vou lá e eu sei que vou lá e não vou fazer errado. Mas vamos ver o que a Bíblia diz para nós sobre não brincar com o pecado. Romanos 6,12, lê para nós, Lília. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui, Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, para essa segunda dica aqui, que nós não brincamos com o pecado, porque o pecado, Satanás, ele é muito astuto. Ele sabe, conhece todas as artimanhas para te pegar. Então, muitas vezes a pessoa, não, eu vou lá porque eu não vou cair. A gente não vai não, porque é perigoso. Deus disse muito claro, assim, não pise em terreno que pode te levar à ruína. Então, para que isso não aconteça, então, não brincamos com o pecado. Isso, muito bom. E a terceira dica é: ore para não cair em tentação, com base no texto de Mateus 26, versos 41, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, quando ele esteve aqui, ele sabia que ia passar por dificuldades e que nós também passaríamos. Tanto que ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E também ele deixou para a gente, na oração do Pai Nosso, uma parte que fala assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, o mal está aqui, está por aqui, mas que a gente tem que estar em constante oração para não cair na tentação. Qual seria a quarta, José? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir a Satanás em nome de Jesus. Então, é nosso papel, mediante a obra do Espírito Santo, resistir ao inimigo. Lembrando que Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás, a maldade, e trazer e restaurar o bem. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é aceitar o que Deus orientou e praticar. Seguir seus mandamentos, guardar suas leis e fazer o que ele falou. Evitar o que ele não, que ele falou que não é para evitar, evita. O que ele falou que não é para fazer, não faça. E tudo vai dar certo. Tá? Gente, todos, depois dessa linda mensagem, somos convocados por um compromisso de fé. Conhecendo o que a Bíblia nos fala sobre o grande conflito entre o bem e o mal, sobre a gravidade dessa situação, e que eu, mediante o livre-arbítrio, posso me colocar de um ou do outro lado, eu decido colocar a minha vida ao lado de Deus. Tá? Lutar contra o inimigo, lutar contra a maldade, e logo, logo vamos estar junto com Deus, salvos dessa coisa tão ruim que tanto nos perturba, que tanto nos traz tristeza e dor. Logo, logo isso vai ser destruído
essas coisas vão passar e nós vamos estar com o reino de Deus, no reino de Deus para sempre. Amém. Queremos estar todos lá, né? Isso. E esperamos que você que está nos assistindo também queira estar no céu um dia. Que Deus os abençoe muito. Eu gostaria de agradecer ao José, a Simone, ao Elias, por nos ajudar aqui explicando a palavra de Deus nesse dia. E semana que vem teremos um assunto que fala sobre Jesus e a oração. Será o nosso 4º estudo dessa série. Tá? Então, se você já perdeu algum outro estudo anterior, tem uma playlist no canal que você pode acompanhar. Compartilhe esse link com os amigos, deixe aquele like para ajudar o canal. E esperamos você no próximo sábado, se Deus quiser, para mais um estudo da Palavra de Deus. Muito obrigada por sua presença, que Deus os abençoe e até o próximo sábado, né? Até. Deus permitir. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.